Na próxima segunda-feira, dia 24, será realizada a cerimônia de premiação do 14º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. No evento aberto ao público, as equipes vencedoras apresentarão suas reportagens e contarão detalhes aí do processo de produção das pautas. Os estudantes também receberão troféus desenhados pelo saudoso artista Elifas Andreato. O Prêmio Jovem Jornalista é um concurso anual promovido pelo Instituto Vladimir Herzog, com o propósito de mobilizar estudantes de jornalismo de todo o Brasil para a produção de pautas focadas nos direitos humanos. A cerimônia será na Câmara Municipal de São Paulo a partir das 14 horas e a entrada é livre. E para falar sobre essa cerimônia, a gente vai falar agora com Juliano Galli, ele que é coordenador de jornalismo e liberdade de expressão, pesquisador do jornalismo comunitário e da comunicação popular, trabalha com direitos humanos, mais especificamente o direito à liberdade de expressão desde 2014 e é do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Juliano, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marilu. Bom dia a você e a todos que nos ouvem na Rádio Brasil Atual. Bom, Juliano, vamos lá. Nessa edição, o prêmio teve como tema, os gritos que o mundo dá e o jornalismo precisa ouvir. Quais foram as pautas vencedoras e como que elas se relacionam com esse tema? Bom, acho que a proposta que a gente ofereceu aos estudantes era que eles se debruçassem e investigassem essa série de violações de direitos humanos com as quais a gente tem convivido aqui no Brasil nesses últimos anos. Então, é até curioso a gente observar que, a princípio, a gente propôs a esses estudantes que eles pudessem abordar esses retrocessos com os quais a gente tem convivido a partir de diversas perspectivas. Mas o que a gente viu é que a grande maioria dos grupos, inclusive os 4 grupos vencedores, eles propuseram visões muito cuidadosas sobre a questão ambiental e como essa degradação do meio ambiente, essas formas ilegais de exploração de recursos naturais, tem impacto na vida dos seres humanos, na vida dos cidadãos. Então, acho que é importante esse retrato que o Prêmio Jovem Jornalista dá para a gente, de mostrar que quando a gente fala de proteção ambiental, de pensar em políticas públicas que garantam a preservação do meio ambiente, a gente não está falando isso simplesmente por uma questão da natureza em si, mas porque isso de fato tem impacto na vida dos cidadãos, porque isso garante melhores condições de vida para a sociedade, para os cidadãos. E eu acho que o que as reportagens do Prêmio Jovem Jornalista desse ano mostram é exatamente isso, essa necessidade de desenvolver políticas públicas para garantir a preservação do meio ambiente, porque isso tem impacto para a sociedade, tem impacto para a população. E sobre as pautas vencedoras, eu acho que o curioso desse prêmio é que a gente consegue ter um retrato verdadeiramente nacional de um determinado tema. Então, além de ser um projeto nacional, que é aberto para estudantes de jornalismo do Brasil inteiro, o que a gente tem visto é que os vencedores representam essa diversidade que o Brasil tem. Então, nesse ano, a gente tem um grupo do Ceará, a gente tem um grupo do Pará, a gente tem um grupo do Pernambuco e tem um grupo do Paraná. Ou seja, é quase que a totalidade das regiões brasileiras representadas nesse grupo de vencedores que conferem para a gente uma visão verdadeiramente nacional, não só do Sudeste, como algumas vezes organizações que são sediadas nessa região tendem a fazer. Então, vou falar aqui rapidinho o nome, o título das reportagens e a universidade de qual elas fazem parte, só para deixar registrado, porque eu sei que isso também é muito importante para eles. Eles se sentem sempre muito lisonjeados de serem os premiados do Prêmio Jovem Jornalista. Então, na Universidade Federal do Cariri, a reportagem A Terra que Grita por Vida, da reportagem Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Pará, a reportagem Vozes Amazônidas, da Universidade Federal de Pernambuco, a reportagem Da Lama ao Caos, e da Universidade Federal do Paraná, a reportagem Cultivo Nocivo. Todas elas, então, têm essa abordagem do quanto é prejudicial essa exploração absolutamente descontrolada e irregular do meio ambiente, mas com uma perspectiva humana, de como isso impacta na vida dos cidadãos que habitam esses locais. Exato. E qual que é o formato dessas reportagens? Conta para a gente, só para a gente ter uma ideia, Juliano.
Isso também é uma coisa bem curiosa, Marilu, e acho que quem ouve a Rádio Brasil Atual vai gostar, porque o formato, a princípio, a sugestão que a gente dá para os estudantes é que o formato seja aberto, ou seja, eles podem produzir reportagens em áudio, em vídeo, mas o que a gente tem percebido tanto no número de inscritos e que, consequentemente, se reflete nos vencedores, é que os estudantes estão muito interessados em produzir reportagens em áudio. No formato podcast, principalmente, eles estão muito interessados em fazer isso. Então, dessas 4 reportagens, 3 são em áudio e uma é em vídeo. E acho importante destacar também que mesmo essa em vídeo, ela vai ter uma espécie de adaptação para que ela também possa ser distribuída por todo o território brasileiro num formato áudio também. Então, acho que isso reforça não só a relevância que as produções jornalísticas em áudio têm na sociedade atualmente, mas é interessante observar também como os estudantes se sentem atraídos a fazer jornalismo nesse formato, no formato de áudio, algo que eles têm se interessado bastante e têm refletido dentro do Prêmio Jovem Jornalista nessa distribuição dos premiados, que dos 4, 3 são projetos pensados para serem feitos em áudio. E é interessante, como você falou logo no começo, né, Juliano, que o pano de fundo, no caso, né, é o meio ambiente, como isso impacta no ser humano, como você bem disse. E a gente está sofrendo neste momento, né, do Brasil, esse drama, né, que a gente coloca aqui quase que diariamente. E como existe já essa sensibilidade, né, desses estudantes em captarem esse tema que é do Brasil, mas também é um tema mundial por conta também das mudanças climáticas, né? Então, e colocando o ser humano como ponto central, como foco. É interessante isso, né, Juliano? É muito interessante, Marilu, porque a gente percebe que aos poucos, e muito pelo trabalho da imprensa isso, acho importante a gente ressaltar o papel que a imprensa tem tido em denunciar essas violações, né, no uso de recursos naturais, no uso ilegal, no uso irregular e no uso descontrolado de recursos naturais. E é muito interessante, evidentemente, há o papel de organizações da sociedade civil, há o papel de entidades que se dedicam a proteger o meio ambiente, mas acho que trazendo a conversa para esse recorte do Prêmio Jovem Jornalista, que fala com estudantes de jornalismo, eu acho importante a gente ressaltar o papel que a imprensa tem tido em denunciar isso. E, de fato, se tornou uma preocupação global, não só de pessoas que vivem em regiões em que há essa questão ambiental afetando a vida das pessoas o tempo inteiro, mas acho que é uma questão que sensibiliza, de fato, a totalidade da população. Ou seja, não há um projeto de país, não há um projeto de mundo, e não falo isso nem para um futuro a longo prazo, mas para um futuro a curto prazo, em que a questão ambiental não seja central. E eu acho que um passo importante para que a gente possa garantir que os representantes do poder público de fato estejam preocupados com isso é que a própria sociedade esteja conscientizada da necessidade de se proteger o meio ambiente e de não fazer essa exploração ilegal e descontrolada dos recursos ambientais. Então é muito interessante ver que essa pauta, de fato, é talvez a pauta mais importante do nosso tempo e que estudantes de jornalismo do Brasil inteiro também estão interessados em contar histórias a partir dessa perspectiva, a contar relatos jornalísticos do quanto o uso irregular e ilegal do meio ambiente é prejudicial para toda a sociedade. Então, de fato, é algo que, de certa forma, nos deixa até otimista, né? No sentido de que a sociedade está conscientizada para esse problema e a gente tem o jornalismo profissional, mas também estudantes de jornalismo sensibilizados para fazer esse relato, para fazer essa denúncia de formas diferentes, a partir de perspectivas diferentes, olhando para territórios diferentes do Brasil e do mundo, mas pensando em conscientizar a totalidade da sociedade. Então, e apesar do jornalismo brasileiro se concentrar muito no eixo Rio-São Paulo, né, como você disse, todas as equipes vencedoras são de universidades de fora desse eixo, né? Então, você falou do Nordeste, do Norte. Qual que é a importância, né, de expandir o foco para outras regiões, como aconteceu no prêmio? Acho que é super importante, principalmente quando a gente fala de jornalismo, né? A gente sabe que as principais empresas de jornalismo do Brasil, elas têm esse foco nos relatos, nas narrativas que elas produzem no Sudeste. Então, quando a gente vê, quando a gente é capaz de fazer com que narrativas jornalísticas feitas em outros territórios do Brasil, elas têm a possibilidade de alcançar um público maior, eu acho isso absolutamente fundamental. Assim, a gente não vai conseguir construir um projeto de país
verdadeiramente democrático, verdadeiramente plural e diverso, se a gente concentrar as narrativas numa determinada região. Então, quando a gente consegue expandir isso para a totalidade do território brasileiro, do espaço geográfico brasileiro, eu acho isso muito rico, assim. Eu acho muito rico você ter uma perspectiva regional de um grupo, por exemplo, do Ceará, de um grupo do Pernambuco, do Pará, do Paraná, porque acho que só assim você consegue retratar de verdade essa diversidade que é uma das marcas principais do nosso país. Então, o Prêmio Jovem Jornalista ele tem essa característica historicamente, ele é um prêmio que sempre foi voltado a estudantes do Brasil inteiro, mas especificamente nesse ano isso ficou muito claro, né? E eu acho importante registrar também que esses grupos eles foram escolhidos não pela região em que eles estão, pelo estado do qual eles se originam, mas pela qualidade das propostas jornalísticas, das propostas de pauta. Então, essa questão de qual universidade é determinado grupo, na hora da avaliação, ela não é contemplada. Então, a gente não tenta escolher um grupo de cada... Não, isso é absolutamente desconhecido pelo avaliador, para quem faz esse julgamento. O julgamento ali, ele é dedicado à qualidade da pauta, à qualidade da abordagem jornalística que o estudante sugere. E aí, no final, quando a gente percebe que as melhores pautas são uma de cada região, retratando essa diversidade do Brasil, é algo realmente muito recompensador, assim. E acho que é uma lufada de ar fresco para a gente que é tão preocupado com a formação de estudantes de jornalismo no Brasil inteiro. A gente vê que tem uma juventude muito capaz, muito qualificada e muito dedicada a contar o que acontece ali na sua região, nos locais em que elas habitam, de diferentes formatos para o Brasil inteiro, para que todo mundo possa saber que, especificamente nesse caso, essa questão ambiental, essas violações ao meio ambiente, elas são de verdade um problema nacional e não em determinadas regiões do Brasil que acabam tendo uma repercussão maior na imprensa. Elas são um problema nacional que exigem a compreensão disso e exigem um esforço de toda a sociedade para que sejam verdadeiramente superadas. Sem dúvida, é um contraponto, né? A boiada passando, né, Juliano? Agora, você falou em formação, a gente lembra do próprio Fernando Pacheco Jordão, né, que o prêmio leva o nome dele, e ele trabalhou, né, durante muitos anos na TV Cultura, na Fundação Padre Anchieta, assim como Vladimir Herzog, né, trabalhou também na TV Cultura. Eu trabalhei lá durante 16 anos e apesar de não ser, né, enfim, da mesma época, né, que eles, mas permaneceu, né, todo o ensinamento, tanto do Herzog como do Fernando, nas gerações seguintes, digamos assim, né? E eu lembro que eu imagino como estaria feliz o Fernando Pacheco Jordão, né, com essa premiação, com essas pautas, né? Então, eu queria que você falasse sobre o impacto, né, de premiações desse tipo, né, como essa, na formação crítica desses estudantes, lembrando aí, reverenciando aí a memória do Fernando Pacheco Jordão. Que relato bonito, Marilu, muito obrigado por ele. De fato, é emocionante para a gente que trabalha tentando manter vivos os legados tanto do Vladimir Herzog quanto do Fernando Pacheco Jordão nesse projeto. É muito bonito ver que o trabalho que essas duas pessoas fizeram para o jornalismo brasileiro repercute até hoje. Eu acho que a grande proposta do Prêmio Jovem Jornalista é exatamente essa, é contribuir com a formação dos estudantes. A gente sabe que a formação do jornalismo no ensino superior no Brasil, ela tem diversos problemas, e mais do que isso, ela é muito diversificada ao redor do território brasileiro, e ainda que, por uma determinação do MEC, eles tenham experiências em jornais laboratórios, em produção de veículos jornalísticos, a gente entende que o que a gente propõe para esses estudantes no âmbito do projeto é algo que eles não têm na universidade, ou pelo menos de forma geral, não encontram nas suas grades curriculares ao longo do curso. E você, mais do que ninguém, sabe o quanto que é importante na formação de um jornalista ele ter essa experiência de produzir uma reportagem de verdade, desde o processo de formação, ele ter essa familiaridade em buscar fontes, em entrevistá-las, em fazer esse trabalho de investigação, de apuração. Isso é absolutamente crucial na formação de um bom jornalista. E o jornalismo ele tem uma característica muito específica de formação, que muitas vezes estudantes de jornalismo já estão em grandes empresas, em veículos que têm
um alcance bastante relevante produzindo conteúdo. Então, muitas vezes o estágio de jornalismo, na verdade, já é produzir reportagem, que são vistas por toda a sociedade, que são acompanhadas por toda a população. Então, a grande proposta do Jovem Jornalista é justamente ser uma forma de colocar esse estudante que ou já está ou vai estar em muito pouco tempo numa redação, colocar ele dentro dessa experiência jornalística. Então, eles são responsáveis por propor a pauta, por identificar quais são as fontes, por buscar as fontes, por fazer esse trabalho de checagem, de apuração, de investigação, e também o trabalho final, de transformar isso tudo, de transformar todas essas informações, todos esses elementos, numa reportagem jornalística no formato que eles queiram fazer. Esse ano, como eu disse, tem uma óbvia preferência pelo formato em áudio. Então, eu acho que mais do que oferecer essa oportunidade, é colocar os estudantes de jornalismo em contato com o que é o jornalismo de verdade. E eu acho sempre muito importante, a gente procura fazer isso no Prêmio Jovem Jornalista, também no Prêmio Vladimir Herzog, a gente reconhecer essas abordagens jornalísticas que se dedicam à promoção da cidadania e à denúncia de violação de direitos humanos. Porque, infelizmente, essa pauta, né, essa pauta de violação de direitos humanos, é algo muito grave, que tem acontecido cada vez mais, mas, infelizmente, não é o que domina o jornalismo nos grandes veículos, nos veículos tradicionais. Os veículos tradicionais, parece que eles não são capazes de transmitir com a urgência que seria necessário transmitir, o quanto que essas violações de direitos humanos, de uma forma bem ampla, elas são absolutamente imprescindíveis de serem denunciadas e de serem abordadas também pelo jornalismo. Então, a gente considera sempre muito relevante você premiar os jornalistas que se dedicam a fazer isso ou os estudantes de jornalismo que se dedicam a fazer isso, porque é importante dar o reconhecimento para isso. Acho que, no nosso entendimento, essa é uma forma de fazer com que essas iniciativas se multipliquem dentro das redações. Então, não pode ser uma iniciativa isolada de um repórter, de um pequeno grupo de jornalistas dentro de uma redação. Na verdade, isso teria que estar de forma prioritária na agenda de todos os veículos, principalmente dos veículos maiores, do grande jornalismo, porque a gente não vai conseguir alcançar um projeto de país que efetivamente garanta a promoção da cidadania e a proteção dos direitos humanos para toda a população, se o que está acontecendo atualmente, especialmente nos últimos 4 anos, não for amplamente denunciado por jornalismo. Então, além de colocar os estudantes nessa experiência jornalística de verdade, acho que o grande objetivo do Prêmio Jovem Jornalista é justamente esse: reconhecer esse esforço, que na prática é um esforço absolutamente fundamental para todos nós, em denunciar as violações de direitos humanos que acontecem, especialmente nos últimos 4 anos, com muita intensidade ao redor de todo o país. Que lindo, Juliano, que você acaba de falar, e agora só te deixo o finalzinho aqui, o último minutinho, para você falar quando e onde o público vai poder acessar essas reportagens e fazer o convite aí para a cerimônia. Vamos lá, as reportagens vão estar todas disponíveis no site desse projeto, que é o jovemjornalista.org.br, a partir de segunda-feira, que é a data em que haverá uma audição pública com todos os vencedores desse prêmio, lá na Câmara Municipal de São Paulo, no Viaduto Jacareí, pertinho do metrô Anhangabaú. Inclusive, deixo aqui o convite para quem quiser e quem puder estar lá. É um espaço aberto, a entrada é livre, em que esses estudantes vão não só mostrar as reportagens que eles produziram ao longo dos últimos meses, mas também vão contar como foi esse processo desde a proposta de pauta, desde a ideia de eles terem abordado aquele determinado tema, passando por todo o caminho percorrido para chegar no produto final. Então, para quem se interessa por essa questão ambiental, para quem se interessa em como o jornalismo opera, sem dúvida nenhuma é uma atividade absolutamente rica, que vai trazer uma série de elementos para justamente que a gente possa efetivar esse esforço de fazer com que esse compromisso em denunciar violações de direitos humanos seja um compromisso de toda a nossa sociedade. Nosso compromisso também aqui, viu, da Rádio Brasil Atual e também da TVT, viu, Juliano? Pode estar certo. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação e um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Marilu. Um grande abraço a você e a todos que nos ouvem também. Obrigada. Falamos aqui com o Juliano Galli, coordenador de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, pesquisador do jornalismo comunitário e da comunidade popular, trabalha com direitos humanos, mais especificamente o direito à liberdade de expressão desde 2014. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.